Boa noite. Oi, Camila. Oi, Danilo. doutora, tudo bom? Boa Oi. noite, doutora Nájila. Oi, queridos. Como vão todos? Eu estou vendo que vocês estão trabalhando demais hoje, hein? Olha, hoje o Pois é. ambulatório foi... Eu estou de quarentena, então eu fico aqui em casa a ver navios. Eu trabalho normal, não é? Eu fico dentro do ambulatório, só que o tempo todo só online. Eles arrumaram um jeito de instalar computadores na sala, a gente fica atendendo os pacientes assim, ó. O paciente fala comigo, e eu converso com os residentes, nós ficamos totalmente online agora. Os que tinham mais de 60 tiveram que ir para casa. Ainda bem que vocês são jovens, não é, Danilo? Opa! É botox, mas a gente é jovem ainda. Está jovem ainda. E aí? Obrigado por aceitar o nosso convite, doutora Nájila. A gente ficou muito feliz com o seu aceite. Você sabe que eu, há muito tempo, comecei a fazer neuro-oncologia, não é? Eu não tinha nada, só tinha eu, Sérgio Cavalheiro, nós não tínhamos vocês, não é? Nós não tínhamos nada. E era muito difícil fazer neuro-oncologia, foi um tempo muito longo de batalha, não é? Para a gente poder estar juntos agora, não é? E vocês vão saber o motivo porque os neurooftalmos, né? Oftalmos e neurooftalmos precisam estar junto com o neuro-oncologista, porque é fundamental. E hoje, eu lembro perfeitamente o dia que a Luciana foi lá, falou, olha, eu estou aqui, eu sou da neuro-oftalmo e vamos ficar, vai todo mundo vir aí. Eu fiquei numa felicidade, porque eu sempre tive amizade com os oftalmologistas, mas eu não tinha essa disponibilidade, você entende? Nem essa participação que tem agora, que é bom para a gente e que é bom para vocês também, não é? Porque eu tenho certeza que quando você atende uma criança com tumor cerebral, é diferente de uma pessoa que nunca viu tumor cerebral, mesmo que saiba muito, você entende? Porque o tumor cerebral nas crianças tem tantas peculiaridades que tem que vivenciar um pouquinho, não é? Para poder tá conversando com a família, uma hora tá bom, outra hora tá ruim, aquela loucura. E foi muito bom. Eu fico muito feliz de estar aqui junto com vocês. Eu agradeço muito a presença, então, da doutora Nájila, que é lá do GRAAC. Realmente tem sido uma parceria muito proveitosa para a gente também. Enriqueceu muito o nosso ambulatório, tem coisas agora que os residentes veem com mais frequência, porque acaba que se a gente não tem essa parceria, acaba perdendo muito caso pelo caminho, muita coisa importante acaba se perdendo e é ruim para a condução dos pacientes, é ruim para o aprendizado dos oftalmologistas, é ruim para o aprendizado, acredito também, dos onconeuros, né? Então foi muito, muito, muito proveitoso. Os residentes estão adorando, os estagiários estão adorando, é um dos estágios que eles mais gostam de passar e está sendo realmente muito proveitoso. E a gente tem uma alegria imensa e é uma honra para a gente estar recebendo, então, a doutora Nájila para falar um pouquinho sobre a pequena experiência dela, é uma das pessoas mais experientes no Brasil de onconeuro. Né? Vamos falar, deixa eu fechar aqui essa janela, balcão aqui, que está um barulho. Ai, morar em Indianópolis com barulho de avião não dá, não é? Eles passam aqui e é bem difícil. Eu espero que a gente também possa, durante a aula, vocês também podem interromper, conversar, porque eu vou falar justamente o que acontece no ambulatório, não é? O que a gente faz e dos diagnósticos principais, né, que a gente vê, porque não são todos os tumores que a gente faz lá, e para poder melhor ficar mais juntinhos. Vamos lá. Podemos começar? Com certeza. Então, tá bom. Eu vou fazer share screen. Bem, eu vou falar de tumores compressivos da via óptica na criança e no adolescente. Só para lembrar, quando eu fui ver, né, porque vocês sabem que eu sou neuro-oncologista, mas eu sou oncologista, eu não sou neuro. Eu tive que ver assim, quais eram as vias ópticas. É claro que a gente sabe
que os tumores, em qualquer lugar que nasce, não é? No supratentorial, termina comprimindo as vias ópticas. Então, fui ver qual que era o nervo óptico, quiasma, o trato óptico, o corpo geniculado, que sai a irradiação dos nervos ópticos, né? A radiação óptica, o córtex, né? Cerebral. E só para começar, eu recebi esse caso recentemente, faz 3 semanas, e era uma criança de 8 anos, e a criança se queixava de cefaleia, né, dor de cabeça, estrabismo e diplopia há 3 semanas, avaliado pelo oftalmologista que encaminhou para o Hospital São Paulo. A gente vai ouvir falar muito no oftalmologista com os tumores cerebrais. A tomografia revelava uma hidrocefalia provocada por um tumor na região parieto-occipital. A ressonância tinha um tumor hemisférico, não é? Parieto-occipital, sólido cístico, desviando a linha média, edema perilesional, restringia a difusão. Eu estou falando aqui restringe a difusão, porque muitas vezes vocês falam, doutora Nájila, como é que faz o diagnóstico diferencial das massas da criança, não é? Uma das coisas que a gente aprende muito na neuro-oncologia é que todas as massas que são hipercelulares, não é? Que são agressivas, elas têm muita célula, uma juntinha na outra. Eu faço isso, é uma coisa fácil, não é? Da gente pode restringir a difusão de água, então ela brilha, não é? Operado de emergência no Hospital São Paulo, né? O tumor, você vê que ela comprime o lobo occipital e parede occipital direito, desvia a linha média, faz uma hidrocefalia pequena, mas faz uma hidrocefalia, está comprimindo as vias ópticas, por isso que ele sentia todos aqueles sintomas, coitado, de estrabismo, diplopia, 3 semanas. Quando a gente vai ver a difusão, ele brilha, não é? Nós logo pensamos, esse tumor deve ser um tumor agressivo, capta contraste. O diagnóstico diferencial nessa região hemisférica, nessas regiões hemisféricas, na criança, a gente tem que pensar em alguns. Os tumores embrionários podem fazer isso, ependimoma anaplásico e gliomas de alto grau. Eu salientei o glioma de alto grau, porque hoje foi um diagnóstico verbal, falou que a criança tem um glioma de alto grau, não é um tumor agressivo, provavelmente é um glioblastoma multiforme. A cirurgia foi maravilhosa no Hospital São Paulo, que foi uma cirurgia de emergência, fizeram toda a ressecção cirúrgica, olha o que aconteceu, melhora a clínica dos sintomas visuais. Então, esse ainda era felizardo, porque foi um quadro agudo de compressão das vias ópticas, não é? Foi descomprimida as vias ópticas. Geralmente se sai bem, porque muitas vezes, dependendo do tempo, não é? E da hipertensão intracraniana, pode dar isquemia das fibras ópticas, e a criança, de repente, numa hidrocefalia hipertensiva, perder a visão. Eu fico assim, desesperada, você cura a criança e a criança perde a visão. Não é? A gente tem que ser bastante parceiros para poder a gente conduzir os casos e a gente chegar numa cura com menos sequela. Esse caso foi para comemorar a vocês, não é, que fizeram o diagnóstico. Essa criança já havia passado em pronto-socorro e não havia feito o diagnóstico só com cefaleia. Porque cefaleia também é uma queixa comum, não é, pediátrica, e muitas vezes não dá mesmo para fazer diagnóstico. Então, essas frases que vou deixar para vocês. O oftalmologista é frequentemente o primeiro médico a encontrar manifestações clínicas no paciente com tumor intracraniano, que podem causar complicações neurológica e ocular. Achados neurooftalmológicos devem ser cuidadosamente avaliados para evitar o retardo no diagnóstico dos tumores intracranianos. Isso aqui é o que eu penso dos oftalmologistas. Eles realmente que fazem diagnóstico, é um grande parceiro nos diagnósticos dos tumores do sistema nervoso central na criança, assim como o pediatra, não é assim como o pediatra, o neuropediatra, mas o oftalmo é um grande parceiro, porque muitas vezes o pediatra desconfia, ou manda para o neuropediatra, ou manda para quem? Para o oftalmologista. Quando a gente fala, eu vou falar muito das massas mais ligadas às partes pré-corticais, não é? Vou ficar no quiasma, o nervo óptico, a parte pré-quiasmática, quiasmática e pós-quiasmática, ali as lesões celares e supracelares se misturam ali no quiasma, não é? A gente sabe que pode ser das vias ópticas ou fora, que comprime as vias ópticas.
De um modo geral, só para lembrar, as lesões congênitas, tem cisto da bolsa de Hartig, cisto da aracnóide, lobo ectópico posterior, as neoplasias, que vai ser nossos temas, né? Nosso tema hoje, craniofaringioma, tumores de células germinativas, gliomas de baixo grau, adenoma, que é mais de adulto, meningioma, a gente vê muito pouco, mas a gente tem também os tumores dermoides e epidermoides, que confundem muitas vezes com os tumores de células germinativas e tiocitose. As lesões inflamatórias, que muitas vezes já são descartadas antes de encaminharem para a gente, a sarcoidose, as hipofisites linfocíticas, hipofisite granulomatosa, abscesso da pituitária, aí tem aneurisma da carótida, aí são vários os diagnósticos diferenciais. Mas quando é que a gente, quando vocês estão dentro do ambulatório, os tumores que vocês mais veem são o craniofaringioma, o glioma e os tumores de célula germinativa, não é? E como é que a gente faz diagnóstico diferencial deles? Quando vocês estão aí, e mesmo muitas vezes para a gente, também é muito difícil. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a apresentação clínica mais clássica, não é? E muitas vezes, é claro, que necessita até de biópsia para fazer diagnóstico diferencial. Tumores que comprimem a via óptica, o diagnóstico diferencial, não é? O craniofaringioma contém cálcio, é o tumor ali na região celular e supracelular que mais calcifica. Tem cistos e contrasta, geralmente ele é sólido cístico, associado a déficit do hormônio de crescimento. Então, a gente sempre dá uma dica. Craniofaringioma tem cistos, é sólido cisto, contrasta, tem muita calcificação, e geralmente a criança pode começar o diagnóstico com uma falta de crescimento, a criança baixinha que não cresce, muitas vezes sem nenhum quadro neurológico e nem apresentação neurooftalmológica, e depois, por investigar essa falta do hormônio de crescimento, termina achando craniofaringioma. E como que se apresenta o seu sintoma da região quiasmática, não é? Ou então hipotalâmica? Ele é uma massa heterogênea, tem alteração visual, sempre, porque está centrado ali, né? Tem alteração visual. Esse daqui pode estar associado com falta de puberdade ou puberdade precoce, associado com o seu sintoma quiasmático. E os tumores de célula germinativa, associado a diabetes insípidos. Então, é o marco dele, diabetes insípidos, contrasta e pode ser multicêntrico, quer dizer, pode ser ali da região celular e supracelular e mais da pineal. E a estiocitose, associada a diabetes insípidos e contraste. Olha que difícil, ó. Diabetes insípidos, diabetes... Isso daqui é bem mais raro. Então, a gente nunca vai pensar como primeira hipótese, mas não pode deixar de pensar. Quais são os sinais e sintomas dessa região, né? Quais são os sinais e sintomas que se apresentam os distúrbios visuais? Decréscimo da acuidade visual ou cegueira, né? É muito triste para a gente receber crianças que estão praticamente cegas, déficit do campo visual, estrabismo, proptose, atrofia óptica, edema de papila, movimentos oculares anormais, não é? Mas não é só isso. Porque ali, na região hipotalâmica, ali no hipotálamo, né? Ou então no tálamo, a parte anterior, a gente tem ali o forame de Monro. Geralmente, a criança que tem uma massa no hipotálamo, que comprime as vias ópticas, não é? Ou então, mesmo quiasmática ou pós-quiasmática das vias ópticas, elas, dependendo do tamanho, elas terminam fazendo o quê? Obstrução do forame de Monro. E a criança vem com dificuldade visual, cefaleia e mais vômitos. Não é? Por quê? Porque faz hipertensão intracraniana por obstrução do forame de Monro. Falha no crescimento, síndrome encefálica, problemas comportamental, irritabilidade, afastamento social, sonolência, comportamento agressivo. Isso aqui está muito associado mais às crianças que têm tumores de célula germinativa e que infiltram a região hipotalâmica, que pode apresentar esse quadro psiquiátrico, que a mãe vem contando coisas para a gente e que a gente precisa chamar até o psiquiatra para dar conta. Queixas endocrinológicas. Então, quais são nossos parceiros ali? A gente tem o neurocirurgião, o neuroftalmo, o neuroendócrino, não é? E o neurooncologista, para dar conta de um tumor muitas vezes pequeno,
que termina fazendo grande catástrofe. E como que a gente avalia? Bem, a avaliação, o que a gente faz é geralmente o que vocês pedem. Nós, geralmente, encaminhamos para a neurooftalmo. A primeira coisa, é claro que tudo não é ideal, a gente queria que fosse tudo na hora zero, que fosse tudo muito rápido. É lógico que isso não acontece, mas o ideal, vou contar tudo que não é o ideal. O ideal é chegar a criança, a gente tirar a criança da emergência neurooncológica. Qual que é a emergência neurooncológica? Muitas vezes a criança tem hidrocefalia hipertensiva. Você não vai pedir para a criança fazer uma avaliação neurooftalmológica com hipertensão intracraniana. Você tira da hipertensão, não é? A criança fica bem. O ideal é fazer uma avaliação neurooftalmológica antes do procedimento cirúrgico, antes de começar a quimioterapia. Isso é o ideal. Por quê? Porque eu preciso saber quanto essa criança enxerga, não é? Porque muitas vezes a gente vai para a cirurgia e fala, mas ela não tinha mesmo visão. E não era isso que a mãe contava. A mãe falava assim, olha, doutora, meu filho enxergava assim. Meus filhos enxergavam assim. Não é? Que é uma zona extremamente delicada, que a gente precisa estar sendo parceiro com o neurooftalmo, com o neurocirurgião, saber que a criança tem visão, saber até onde pode ir, para que a gente preserve uma coisa que é fundamental, é você enxergar. Então, o que a gente, geralmente, os neurooftalmos fazem, não é? Quando pedem avaliação visual, da parte visual, fundo de olho, para ver se tem ou não edema de papilas, para ver se tem ou não atrofia de papila, não é? Porque geralmente, muitas vezes, está com a papila já atrofiada, campimetria, dependendo de que tipo de tumor que é, e dependendo da idade da criança, não é? São crianças maiores e que têm condições de fazer e que tem uma visão, que tem ainda visão para fazer, não é? Porque tem muitas que quase não têm visão. O PVE, o potencial visual evocado, que é um exame que é muito usado pelos neurooftalmologistas para crianças pequenas, porque elas não conseguem fazer campimetria, e isso daqui vai ser avaliado por ondas eletrofisiológicas, não é? Para poder ver se o comprometimento da visão ou não. O OCT, que eu gosto muito quando eu quero saber, porque eu sou muito ansiosa, eu quero saber se a fibra está boa. O que eu posso fazer para a fibra óptica estar boa? E o neurooftalmo fala para mim, nós vamos pedir um OCT para ver se está ali dormindo, ou se já morreu a fibra óptica, se essa criança, depois que eu tirar esse tumor com quimioterapia, com radioterapia, se vai recuperar a visão, porque a gente fica lutando pela visão. O campo visual de Goldman, quando a visão da criança está muito ruim, que é feito por técnico, né? E também isso aqui pode dar erros, e para poder ver o campo visual dessa criança, não é? Que a visão está muito ruim, ele não consegue mais fazer campimetria. Ele poderia até fazer o PVE, que o PVE pode fazer em qualquer faixa etária, não é? O potencial visual evocado. O PVE é um exame que avalia a integridade das vias visuais, ou seja, identifica as ondas elétricas geradas a partir de um estímulo luminoso. Essas ondas são formadas na região do encéfalo, chamado córtex occipital, até o nervo óptico. É útil para verificar se existe distúrbio do nervo óptico ou das vias ópticas. Indicação: pode ser usado em todas as faixas etárias, geralmente em pacientes que não colaboram nos exames oftalmológicos. Utilizado geralmente em crianças pequenas, a gente vê que nossas crianças fazem muito PVE com vocês, não é? Quando a gente manda a criança pequenininha, abaixo de 4 anos, de 3 anos, bebezinho, fazem o PVE para quantificar a visão dessas crianças, e pacientes com grande perda visual, que também pode nos ajudar a quantificar a perda da visão. Estou falando um pouquinho dos exames, que é extremamente importante, eu convidei até alguns colegas para assistir, é extremamente importante que nós saibamos o que vocês fazem, e extremamente importante que vocês saibam o que nós fazemos. Que só assim a gente vai poder melhor tomar conta da criança, poder ajudar as mães que ligam, que falam, que comentam, não é? Então, só assim que a gente poderá ajudar essas crianças. Esse aqui é um trabalho feito aqui na escola, né, pela colega Patrícia de Freitas Dotto, que ela justamente fez o PVE, não é? Avaliação de gliomas de baixo grau, e com ou sem neurofibromatose. Foram 30 pacientes avaliados, 60% com NF1, a idade média de 3,6 a 19,9, a média de 8,4 anos. A conclusão: disfunção visual foi encontrada em 2/3, né, dos pacientes. Anormalidades foram mais frequentes e severas em gliomas de baixo grau de vias ópticas esporádicos do que em gliomas de
de baixo grau portadores de NF1. Isso daqui a gente pode, até colocou, né? Porém, houve manipulação cirúrgica entre os grupos. A gente sabe que os gliomas de baixo grau em crianças com NF1, muitas vezes, a gente não faz manipulação, a gente não faz biópsia, esses tumores são de comportamento, apesar de ter a síndrome, ter NF1 é um plus, é um ponto a mais para ir bem com nas crianças que têm os gliomas de baixo grau. Então, quando tem NF1, geralmente a gente fala, a criança vai sair-se bem, não é? Do ponto de vista desse glioma de vias ópticas, né? Geralmente as outras, muitas vezes, foram feitas biópsias, foram feitas ressecções parciais e tem muitas vezes um comportamento mais agressivo do que os gliomas de vias ópticas com NF1. Os parâmetros de PVE podem fornecer evidências confiáveis do envolvimento visual em gliomas de baixo grau de via óptica, ajudando a apressar o tratamento antes que a atrofia óptica seja detectada. E isso é verdadeiro, não é? A gente sempre quer que seja feito o diagnóstico mais precocemente, que tenha os exames neuroftalmológicos mais precocemente, porque não é só a ressonância que cresceu 1 centímetro que vai dar conduta. O que mais dá conduta nos gliomas de hipotalâmico quiasmático, ou dos gliomas que comprimem as vias ópticas, não é? Que dessa região pré-cortical, o que mais dá conduta é a alteração visual. É falar assim, olha, a visão está piorando. Eu olho assim a ressonância, a ressonância está igual, mas vocês me falam que está piorando. A gente pede 2 vezes seguidas. 2 vezes é confirmado realmente essa piora do campo, né, da avaliação visual, a gente entra com quimioterapia. Para falar um pouquinho dos tumores, vamos falar um pouquinho do craniofaringioma. Nós somos pesquisadores de craniofaringioma, nós até ganhamos um prêmio, depois vou falar, em Liverpool, pesquisando alfa-interferon no craniofaringioma. É um tumor dessa região mais frequente. Qual que é mais frequente? Craniofaringioma. Segundo, astrocitoma pilocítico, glioma de baixo grau. Terceiro, tumor de célula germinativa. Então, craniofaringioma, falam que é um tumor benigno, mas não é um tumor benigno. Alguns se comportam muito bem, a maioria se comporta recidivantes. É o tumor que é ressecado e que muitas vezes, só na cirurgia já é bastante judiado, porque geralmente ele é um tumor sólido cístico, tem uma base sólida, que é mais baixa, que é muitas vezes calcificada, e isso muitas vezes está grudado no quiasma, e que o neurocirurgião fala, eu não consigo tirar isso, eu não consigo. Eu fui com uma brincadeira, ele fala, modo de brincar. Eu falei, mas por que você não tirou esse pedaço aqui? Eu fui com uma brincadeira. Eu tentei tirar a lesão, está grudada no quiasma, é impossível tirar. Então, dessa região, é o tumor pior, é o tumor mais trabalhoso e que precisa de uma união muito grande com o neuroftalmo para a gente mudar essa história. Porque ficou muito tempo na mão do neurocirurgião e a gente quer pegar também da mão do neurocirurgião. Nós queremos ficar tomando conta, a gente já toma conta, né? Que mais neuro-oncologistas tomem conta do craniofaringioma, porque tem uma filosofia completamente distinta hoje. Ele é 5,6 dos tumores do sistema nervoso central, bastante, é a massa hipotalâmica mais frequente na criança, 2 picos de incidência, 5 a 14 anos, e de 50 a 74 anos. A histologia, adamantinomatoso papilífero no adulto, adamantinomatoso na criança. Presença de cistos, calcificações em 90% deles, alto índice de recorrência. Esse aqui é o tipo da tomografia. Você olha assim, você fala, como é que a gente vai tirar esse tumor todo calcificado? Se for uma calcificação muito dura, é muito difícil de mexer nesse tumor. A tomografia é o que mais a gente consegue ver realmente, quantificar a calcificação. Tem uma formação cística, não é? Realça com contraste, lesão de baixa densidade. Muitas vezes, como ele é celular e supracelular, ele tem alargamento da célula e faz uma erosão na célula. Esse aqui só para mostrar que tem distúrbio visual, neuroendocrinopatia, e o grande déficit dele hormonal é o hormônio de crescimento. Então, vê uma criança baixinha, que não cresce, e
Manda para o endócrino, o endócrino faz imagem e vai achar um craniofaringioma. Esse trabalho de um colega, é do pessoal ali do Sick Kids em Toronto, que eles estão querendo abraçar o craniofaringioma, o Eric, a Uti, todo mundo, todos esses são todos neuro-oncologistas pediátricos, né? E esse estudo foi um estudo retrospectivo, com 59 pacientes, de idade média 9,4, 0,7 a 18 anos. Dor de cabeça, é lógico, aquilo que eu te falei, dor de cabeça é oriunda da obstrução do forame de Monro. Faz dilatação, a criança vem com cefaleia e vômitos. Náuseas e vômitos, né? E perda de visão. A perda de visão, 31% com perda de visão. Durante o acompanhamento, 17 pacientes, 29% tiveram declínio visual. Em termos do risco, criança pequena, edema do nervo óptico, recorrência do tumor, são os riscos piores para poder estar tendo esse declínio visual, até perdendo a visão. No final, 58 dos pacientes apresentaram prejuízo visual, pelo menos um olho e 10% grave deficiência visual. Acuidade visual de 20 para 200 ou pior. Então, por que acontece isso? Porque o craniofaringioma não é um glioma de vias ópticas. Ele é um tumor que é benigno histologicamente. Alguns só se comportam malignamente, tem até estrutura maligna, mas a maioria é classificada como tumor benigno. Ele não responde à quimioterapia, ele não some se eu der. Então, o procedimento é cirúrgico e muitas vezes, como te falei, está tudo envolvido com quiasma e depois disso você vai tratar o craniofaringioma. A cirurgia é mais a radioterapia. A radioterapia também causa dano na visão, né? Conclusão, não é? Monitorização cuidadosa visual, 30% dos pacientes podem apresentar declínio visual e piorar com o passar do tempo. Então, essas crianças não podem ser abandonadas, essas crianças têm que saber da sua condição visual. Eu sempre falo que a criança não tem campo visual comprometido, nós temos obrigação de avisar como ela tem que atravessar a rua, como que ela tem que se comportar, porque ela pode perder a vida. Nós tivemos um paciente que foi atropelado porque ele foi atravessar ali a rua Botucatu, não enxergou e foi atropelado em frente do nosso hospital. Olha que loucura. Na ressonância magnética tem um componente sólido cístico. Quando vocês querem saber, mas será que é um glioma? Será que é um craniofaringioma? Ou será que é um tumor de célula germinativa? O componente sólido cístico é uma marca no craniofaringioma. São frequentemente bem definidos, uniformes, eles são hiperintensos em T1 e T2, tem cristais de colesterol, esses componentes císticos, né? A parte sólida geralmente tem calcificação, eles são heterogêneos e capta contraste. Quando a gente vê um cisto, não é? Nessa região hipotalâmica quiasmática, que é hiperintenso, aqui dentro, gente, tem bastante cristais de colesterol. Quando você vai fazer a punção do cisto, é um líquido achocolatado, de cor de Coca-Cola, não é? De tanto cristais de colesterol que tem. E ele fica hiperintenso e fica diferente do cisto do quê? Do glioma de baixo grau, que aqui é quase... O cisto do glioma de baixo grau parece muito com um líquor. Coisa que não aparece no cisto do craniofaringioma. Isso de um modo geral, é claro que não é 100% disso. São dicas que a gente dá para poder reconhecer o que é um craniofaringioma e de um glioma de baixo grau. Essa criança, não é? Que é aquela, 10 anos, perda visual, baixa estatura, tratamento de cirurgia parcial e radioterapia. Você imagina tirar um tumor desse, bastante calcificado, depois irradiar. Com certeza essa criança tem perda visual importante, não é? Com certeza. E a gente não sabe se ela pode ou não ter recorrência. Ele ficou com uma perda visual importante e não teve recaída, mas é essa a visão que ele tem. Mais do lado esquerdo, melhor do que do lado direito. Geralmente é assim, muitas vezes ele perde uma visão total e fica com metade da outra ou um quarto da outra. Não é? O craniofaringioma dessa criança, não é? Tinha um panhipopituitarismo, ela não tinha déficit visual, ela teve uma recorrência cística
ela foi tratada com cirurgia, radioterapia, ela recorreu, fez um quadro cístico, e a gente, quando acontece isso, a gente, na recorrência, termina fazendo o quê? Fazendo o alfa-interferon. O que é o alfa-interferon, né? Nós publicamos alguns trabalhos, nós fizemos a Unifesp, né, que nós fazemos parte da Unifesp, nós ganhamos um prêmio Liverpool de pequenos pesquisadores, porque nós pegávamos o líquido dentro do pleurofaringioma e fazíamos crescer um laboratório e fazíamos com que ele fosse exposto ao alfa-interferon e ele entrava em apoptose. Então, tem assim, um trabalho bastante bonito e saíram alguns artigos e o mundo todo usa alfa-interferon intracístico, que é guideline nosso. Tanto que saiu agora da Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica para os países menos desenvolvidos, um guideline e que está incluso. Está o nome aqui do Sérgio Cavalheiro, do pessoal da neurocirurgia, da Patrícia, do Marco Devani, não é? E que o pessoal está recomendando para aqueles pacientes císticos recidivados que se faça alfa-interferon, porque termina judiando muito menos do paciente. Você imagine você tentar mexer num local que foi irradiado, essa criança vai ter muito maior chance de perder a visão. Então, é um procedimento conservador, em que você vai aspirar um líquido bastante achocolatado, que é cor de Coca-Cola, não é? Cheio de cristais de colesterol, e vai injetar alfa-interferon. O alfa-interferon não tem problema se cair dentro do cérebro, porque você pode fazer para meningite viral. A gente pesquisou naquela época, na hora que nós fizemos o protocolo. Então, ele responde, né? Ele vai à apoptose, e essa criança pode ter uma chance de ficar bem com essas aplicações e conservar a parte visual dela. Saindo um pouquinho do craniofaringioma, que é um tumor bem difícil, vamos para outro também difícil, que são os gliomas da via óptica, né? 2/3 são de gliomas de baixo grau de malignidade, a maioria astrocitoma pilocítico, 20% das crianças com gliomas quiasmáticos são portadoras de neurofibromatose. Isso tem implicações, não é qualquer criança com glioma de nervo óptico, tem implicações. Sinais e sintomas, alterações visuais, neuroendocrinopatias e hidrocefalia. Glioma de via óptica, não é? É de crescimento lento, tem sintomas visuais progressivos, papiledema, decréscimo da acuidade visual, nistagmo, diplopia, estrabismo, defeito do campo visual, cegueira, pictose, propictose, paralisia ocular, oftalmoplegia. Tudo isso pode acontecer com glioma de baixo grau. O que a gente faz para poder fazer o manejo deles, não é? É claro, tudo é o ideal. A gente quer, na hora zero, a avaliação neurológica, a avaliação oftalmológica é primordial, isso aqui é primordial. A endocrinológica também, porque tem vários distúrbios neuroendócrinos em algumas crianças. A auditiva, porque muitas vezes a gente vai usar quimioterapia que possa causar dano na audição, a gente precisa saber se ela já não tem dano, porque tem criança que já teve otite, tem dano da audição e nem sabe que tem, coitadas. Ressonância magnética de crânio e todo o canal raquidiano, porque essas crianças com gliomas de encefálico podem fazer metástases, né? Sair do leito primário e fazer disseminação no sistema nervoso central e líquor. Muitas vezes tem uma proteinorraquia extremamente elevada, porque o glioma de baixo grau, na região ali do quiasma, ele está circundado pelo líquor, ele produz uma proteinorraquia elevada e tem muito, se você for medir, tem muito fator de crescimento vascular no líquor. Esse daqui são quadros, a gente não vê tanto, mas ainda continua vendo. Não dessa categoria, porque essa aqui foi meu paciente de muito tempo atrás, ela tinha 11 meses, a 6 meses de emagrecimento em acompanhamento pelo gastro, 6 meses, emagrecimento, em acompanhamento, tá lógico, né? Tá desnutrida, é para o gastro. Ele vai pesquisar o quê? Distúrbio de absorção, se ela está tendo algum problema gastrointestinal. Aí começou a ter irritabilidade, há 3 meses alteração visual, ela começou a ter estrabismo. Ela está estrábica, essa criança. Encaminhada ao oftalmologista, ele fez o diagnóstico. Oftalmologista, palidez de papila, exame físico, macrocefalia, desnutrição e estrabismo.
A síndrome encefálica acontece nas crianças que têm o hipotálamo envolvido. Ela pode dar a anorexia, emaciação, euforia, caquexia, nistagmo, alteração visual ou até cegueira, não é? E vômitos, porque também faz obstrução do forame de Morro, causa grande hipertensão intracraniana. Essa é uma outra criança, né? Que tem uma síndrome encefálica, ela também era magra, tinha nistagmo e vômitos ao mês, desnutrição, a biópsia deu astocitoma pilocítico, o PVE, diminuição do campo visual e amorose. Aquela criança que eu apresentei anteriormente, ela não fez avaliação visual. Essa criança não fez avaliação, a gente sabia que ela não tinha praticamente visão, porque ela quase não enxergava, mas ela muito antiga, ela não fez avaliação visual. Essa criança fez, tinha um campo visual do PVE bastante diminuído, do esquerdo, e amorose do direito. Você vê que ela tinha uma lesão que infiltrava o nervo óptico. Essa criança chegou com uma hidrocefalia, ela fez uma derivação ventrículo-peritoneal. Como ela era bastante desnutrida, a proteína que caiu dentro da cavidade do abdômen terminou puxando água, ela terminou fazendo uma ascite absurda. Nessas condições, a gente tem 2 caminhos, ou troca a quimioterapia, ou também troca a DVP. A DVP foi, ao invés de derivação ventrículo-peritoneal, foi colocada uma derivação ventrículo-atrial. Essa criança ficou bem, fez quimioterapia. Infelizmente, alguns anos depois, ela terminou falecendo. O tumor era muito agressivo, mas você pode ver que ela tem uma proptose, não é? Mas ficou bem por um longo tempo. Essas crianças que têm essas proteínorraquia são bastante difíceis de manipulação. Glioma de via óptica, a localização importa? Importa, não é? Importa, a gente vai ver por que importa. São crianças que têm ou do nervo óptico único, ou dos 2 nervos ópticos, ou pega as vias ópticas, ou além das vias ópticas, né? Mas pega também mais posteriormente, né? Fazendo grandes lesões talâmicas. Gliomas de baixo grau, vamos para ver o manejo. Cirurgia para ressecção completa quando possível, mas não às custas de sequela permanente, geralmente é parcial biópsia. Paciente portador de NF, gliomas de vias ópticas, não necessita de biópsia. Hoje essa é uma verdade parcial hoje. Todo mundo falava, tem NF1, tem gliomas de vias ópticas, eu não vou fazer biópsia, já sei que é astocitoma pilocítico. Hoje isso não é uma verdade total. Nós sabemos que na NF1 a gente pode até apresentar tumores agressivos, e geralmente esses tumores agressivos são pós-quiasmáticos, aquelas grandes massas, não é? Então, não é verdade. A gente recomenda que naquela criança que não está comportando bem um glioma de vias ópticas e mais o NF, né, neurofibromatose, que se faça biópsia para saber, até para conduzir o caso, para ver que tipo de tumor que nós estamos conduzindo. A gente sempre posterga ou evita a radioterapia, mesmo porque a gente sabe que pode ficar bem agora e mais tarde os resultados não são bons, não é? Que terminam voltando a crescer, dando sequela, segunda neoplasia, moia-moia, né? Que é alteração vascular, né? Com isquemia. Ela pode dar sequela neurológica, tumor secundário e vasculopatias. Glioma de nervo óptico, interessa a localização, lógico que interessa. Com cegueira, eu posso fazer cirurgia. Se vocês falam que não tem mais fibra óptica, eu faço OCT, todas mortas, não é? Essa criança perdeu a visão. E a gente pode fazer uma cirurgia, a criança ficar super bem, não precisa fazer mais nada. Criança com nervo óptico, não é? Com visão, a gente vai fazer quimioterapia. A gente vai atrás de recuperar essa visão e melhorar essa visão e diminuir essa lesão. Considerar como uma doença crônica, em alguns casos, observar, especialmente em crianças com neurofibromatose, não é? Usar a quimioterapia para manter e melhorar a qualidade de vida. Quimioterapia, quando o tumor mostrar progressão, perda visual, piora neurológica, tumores grandes. A perda visual é alteração no campo visual, ou geralmente a gente faz uma parceria bem grande com a neuroftalmo. Está piorando a visão, está ruim, está mostrando que mesmo que não tenha outras progressões, a perda visual é que comanda o tratamento com quimioterapia. A gente sempre fala que tem cautela indicar, que esses tumores podem ficar quietos por longo tempo,
considerar como resposta a melhora visual, melhora neurológica, melhora radiológica e estabilização da doença. Muitas vezes isso aqui tudo pode estar tudo igual, mas melhorando a visão é o que a gente mais gostaria que acontecesse, não é? Tem vários esquemas de quimioterapia, vários esquemas, e se você for ver, nós fizemos a tese de doutorado do Dr. André Capellano, foi com vinorelbine, que é o alcaloide da vinca, não é? Mas os esquemas mais usados são vincristina e carboplatina, depois o Velpan, e depois, bastante citado, o vinorelbine. Glioma de nervo óptico mais NF1, cautela indicar a quimioterapia, por esses tumores podem ficar quietos por longo tempo. Dezembro de 2001, glioma de vias ópticas, né, espessamento. Dezembro de 2002, aumentou, mas a criança não teve nenhuma mudança da avaliação visual, então a gente pode fazer a observação somente. Essa criança é uma criança que é bastante interessante, essa criança é uma criança que vem lá de Natal. Os pais vieram encaminhados, foram para um hospital privado, não é? O colega do hospital privado, o neurocirurgião, me conhecia, terminou me encaminhando, ele falou, não vou mexer isso. Eu falei, graças a Deus, não mexa, porque essa criança é muito trabalhosa, precisa de uma equipe que entende muito. Ela tinha 7 meses de idade, aumento progressivo do perímetro cefálico, desde os 3 meses de vida, há 8 dias fez tomografia, que identificou hidrocefalia e tumoração, realizou ressonância encaminhada para o nosso serviço com suspeito de gliomas de vias ópticas, há 2 dias nistagmo e tropitose, neurendoscopia e biópsia, veio como astocitoma pilomixoide, então não é mais o pilocídico. O pilomixoide é ainda classificado como grau 1, mas dá um pouquinho mais de trabalho, ele costuma disseminar. A biologia molecular, a gente tem a facilidade, né, de fazer biologia molecular, nós temos no nosso serviço, para as crianças que operam lá dentro, nós temos sequenciamento, né, Next Generation Sequencing, que termina a gente podendo ver o erro molecular, já não tinha um erro bom, BRAF V600E, epa, esse daí é o BRAF que é mutação. O BRAF mutação no glioma de baixo grau, quando eu olho, já fico preocupada. Essa criança não são todas, mas a maioria tem uma chance grande de se transformar no glioma de alto grau. E a gente precisa estar de olho nessa criança. O PVE, a acuidade visual abaixo da normalidade em condições binocular, foi de 20/270, 20/220. Essa criança, a ressonância magnética não restringia a difusão, que a gente também é aquilo que eu falei para vocês, quando eu quero saber se é extremamente maligno ou se é um tumor de um comportamento melhor, eu vou para a difusão, eu vejo que se restringe, vou ficar preocupada, ela não tinha restrição à difusão, era o tumor da cor mesmo própria do parênquima cerebral, não é? Ela era um tumor sólido cístico, captava contraste, fazia uma hidrocefalia, deu trabalho a essa criança, o tumor até aumentou mais de tamanho. Ela entrou no protocolo de carboplatina e vincristina, se vocês forem ver, olha, tinha essa lesão aqui, saltadinha, não é? Que tinha a invasão do nervo óptico direito, não é? Tinha tumor aqui na região quiasmática, não é? E ela fez quimioterapia e está tendo uma boa resposta. Olha como que ficou o nervo óptico direito dela. Já diminuiu a lesão, não é? Diminuiu a massa e ela está indo bem, apesar de eu ficar preocupada com a preocupação minha, ó, BRAF V600E. É legal eu saber, é legal a gente saber, é legal o neuroftalmo saber, a gente vai ter uma parceria. Essa criança pode se sair bem, pode curar, mas a gente tem que ficar de olho que ela tem uma propensão a se transformar. Então, essa paciente foi avaliada por um colega, eu tive que pagar todos os nomes aqui, do serviço. A paciente, ele falou que avaliou com felicidade, que houve melhora importante da acuidade visual, os PVEs melhoraram, melhora da avaliação do campo visual bilateral e da fundoscopia, sem papiledema, nervos ópticos normais. Parabéns à equipe, eu fiquei bastante contente, porque essa criança realmente teve muitas complicações antes de começar a fazer quimioterapia, com infecção do sistema nervoso central, ventriculite e derivações, e foi muito complicado. E ela está bem agora, está diferente, a família está muito feliz. Essa criança é uma criança antiga da gente, é uma criança que em agosto de 2006
tinha essa lesão, a lesão em 2007, em março, foi biopsiada. Essa criança, durante a biópsia, fez uma perda visual. Nós começamos rapidamente carboplatina e vincristina e a criança diminuiu a lesão. É incrível, essa lesão diminuiu muitas vezes e nunca mais cresceu, desde 2008. A gente considera, muitas vezes, essa falta de captação, essa diminuição, sem nenhuma captação de contraste, como se fosse uma gliose, não é? Que não é mais tumor. E realmente ela não cresceu mais o tumor. Ela se encontra muito bem, obrigado. Eu sempre falo das biópsias, a gente fica com medo, a gente orienta, olha, cuidado na hora de fazer biópsia, cuidado se vai fazer uma ressecção parcial, porque a gente pode deixar uma criança que tem visão, trazer para a gente, para o neuroftalmo, já cega. O neurocirurgião vai, acha que pode, agora eu consigo tirar metade desse tumor e vai a via óptica junto. E o que adiantou? Eu vou fazer quimioterapia, ela vai responder. Nós vamos deixar uma cirurgia ou uma radioterapia em casos desesperadores. Agosto de 2001, a lesão, dezembro cresceu e fizemos quimioterapia, diminuiu a lesão. E fica aquela imagem, não é? Parece que é tumor, mas não é tumor. Foi final do tratamento, a criança ficou super bem. E gliomas de vias ópticas e neurofibromatose, o que a gente faz? Não é? A gente tem, de repente, um campo visual bastante alterado. Lembrar que a neurofibromatose é uma síndrome de predisposição genética mais comum, é 1 para 3 mil nascimentos, então a gente vai ver muita criança com neurofibromatose. O nosso hospital tem, vocês com certeza veem muito essas crianças. 50% pode ser uma mutação nova, tem problemas de aprendizado, mancha de café com leite, displasia do esfenóide, pseudoartrose, escoliose, cifose, nódulos e lixo na íris, que vocês terminam fazendo diagnóstico, vasculopatia, não pode fazer radioterapia, neurofibromas plexiformes malignos, leucemia, gliomas de vias ópticas. Então, 20% dessas crianças têm gliomas de vias ópticas, e vamos entender como é que essa é a biologia molecular da NF1, não é? A gente sabe que a NF1, quem regula a neurofibromina, que é um gene supressor de tumor, né, que regula a via RAS. Abaixo da via RAS está o MEC1, MEC2, ERK, e vai para o núcleo. Do outro lado tem o que? PI3K, AQT, mTOR, não é? E também para o núcleo. Essas vias são vias bastante importantes nos gliomas, não só na NF1, como na neurofibromatose, nos que não tem neurofibromatose, nos gliomas de alto e baixo grau e em outros tumores também. Então, essa via, PI3K, AQT, mTOR, MEC1, MEC2, ERK e núcleo, essa via é de extrema importância nos tumores do sistema nervoso central. E olha aqui, a gente tem várias o quê? Terapias-alvos. Hoje a gente tem terapia-alvo para o BRAF-V600Z, aquela criança tem. Se ela não se sair bem, a gente pode usar o dabrafenib, o vemurafenib, o sorafenib não, que mostrou-se bem fraco. A gente tem também aqui embaixo o inibidor de mTOR. mTOR quer dizer Mammalian Target of Rapamicina, que é o alvo da rapamicina no mamífero, não é? Você pode usar rapamicina e verolimus para poder inibir essa via também. Do outro lado, a gente tem MEC1, MEC2, tem o que? Serometinib, trametinib, que pode inibir essa via. Então, se as crianças não se saírem bem, e na hora que nós fizermos a biologia molecular, tanto NF1 como não NF1 portadores de gliomas, a gente pode usar o quê? Usar a terapia-alvo para poder socorrê-las, para poder fazer com que elas também diminuam o tumor e não percam a visão. Criança, 5 anos de idade, deterioração visual, foi introduzido carboplatina e vincristina, avaliação visual melhora. Teve uma melhora na avaliação visual, com desinfiltração do glioma de nervo óptico. 5 anos, NF1, glioma de vias ópticas, involução espontânea. Pode acontecer isso? Pode. Então, por isso que muitas vezes a gente pede até fazer um exame, depois a gente acompanha, ver se está piorando ou não, em alguns casos, porque a gente sabe que os gliomas de baixo grau, tanto com NF1 como sem NF1, pode ter uma involução, o benefício da involução espontânea. Então, isso a gente
tem que ter cautela, não agredir muito, está sempre fazendo uma avaliação visual, com o neurocirurgião também, com o neuropediatra, com a gente, para não ficar desesperado porque eu deixei esse tumor aqui. Se nós fizermos, essa criança tinha 13 anos, cefaleia desde os 6 anos de idade, biópsia astrocitoma pilocítico com KI67 baixo, teve uma perda de visão, ela foi vinorelbine com doença estável, fez carboplatina e vincristina, doença estável, parou de fazer em 2010, ela só via vulto, essa criança só via vulto. Em 2011, a criança estava com essa lesão, já não era uma criança, né? Já era uma moça, e quando ela chegou para mim aqui, com essa involução espontânea, em 2016, ela está fazendo o primeiro ano de advocacia. Eu fiquei bastante feliz, não é? E, ao mesmo tempo, fiquei um pouco triste, porque ela tinha evoluído essa lesão, mas ela falou para mim que ela estava perdendo o claro escuro. E eu pensei assim, eu estava até nessa época com um neuroftalmo na sala, e eu fiquei pensando para mim, poxa, claro escuro não é nada, pensei, né? A criança teve uma involução, como é que a gente vai resolver isso? Será que tem que entrar com quimioterapia? Será que... Aí o neuroftalmo falou, doutora Nájila, claro escuro é visão. Eu nunca mais vou esquecer o que aprendi depois de bem velha, hein? Bem velha, com neuroftalmo. Claro escuro é visão, doutora Nájila, é orientação. Eu falei, uau! E hoje eu transmito isso para todos os meus alunos, porque quem tem visão perfeita acha que claro escuro não é nada, mas ela estava muito chateada que estava perdendo o claro escuro, porque ela queria saber se era dia, se era noite, se estava escuro, se acendeu a luz, se apagou a luz. Então, para ela essa visão era fundamental, não é? Ela é uma advogada, está indo muito bem. E quais são as implicações? Que muitas vezes a gente quer tratar todo mundo igual. Ah, tem glioma, tudo igual. Não, não é igual, não. As crianças portadoras de NF1 têm alto risco de desenvolverem tumores do sistema nervoso central. Gliomas de via óptica é o tumor, né, mais comum, 20% deles. A incidência maior é antes dos 7 anos. Origina no nervo óptico, quiasma, hipotálamo, trato óptico. Pode involuir espontaneamente, por isso que tem que, pelo mecanismo da senescência, não é? Tem que estar bastante atento para não agredir quando não precisa agredir, que pode ter uma involução espontânea. A histologia mais comum é a astrocitoma pilocítico, e hoje a gente sabe que tem o pilomixoide, que tem o ganglioma, que tem o astrocitoma difuso. São todos esses também que pode acontecer na NF1. Como que a gente vai acompanhar essas crianças, não é? Supervisão com imagem em doença assintomática não tem mostrado redução da perda visual. Não adianta ficar fazendo ressonância, mesmo porque, se pensar que é uma doença crônica, a gente tem que ter um critério até para pedir ressonância, né? Porque vai passar o resto da vida pedindo ressonância. Qual que é o exame ouro padrão? Exame neurooftalmológico, padrão de atendimento. A criança com NF1 tem que estar com uma parceria muito grande com o neuroftalmo para poder fazer avaliação com a acuidade visual, todas elas, fundo de olho, o OCT, para ver se tem ou não fibras ópticas já mortas ou vivas ou adormecidas, não é? É o padrão de atendimento. Então, esse daí é o acompanhamento da NF1, não imagem. A radioterapia a gente não faz, da moia-moia, que é as isquemias vasculares, não é? Segunda neoplasia pós-radioterapia, porque já tem o RIT, vai dar radioterapia, vai ser o segundo RIT, vai transformar num tumor de alto grau. Risco de perder a visão, porque a radioterapia também faz o quê? Uma gliose no sistema nervoso central. Você vai fazer, para controlar um glioma de baixo grau, você dá 54 grays. 54 grays é muito. Você vai fazer o quiasma. Eu recebi há muito tempo atrás uma criança que tinha NF1, que tinha um tumor quiasmático há muito tempo atrás. Acho que uns 15, 20 anos, que eu sou uma oncologista bastante velha. Ela estava super bem. Ela veio para mim que ela tinha perdido a visão e ela trouxe a ressonância para ver se tinha tumor. Só que a criança não tinha tumor. Ela tinha perdido a visão porque tinha realizado radioterapia há 10 anos atrás. Então, a radioterapia não é para fazer, está cortada. Quimioterapia, de crescimento lento, o curso é mais benigno que os esporádicos, apresenta melhor resposta à quimioterapia. Então, você vai ver em todos os trabalhos a quimioterapia nos gliomas de baixo grau e NF1 que mais apresenta melhor resposta. Qual que é a discussão hoje em dia? Tratamento atual. Vamos fazer quimioterapia, que é boa, ou vamos fazer terapia? Ainda está muito discutido, não é? Tem esse trabalho com selumetinib, não é? Que tem com bráfia aberrante, ou pacientes com neurofibromatose, e foi um estudo multicêntrico.
e pacientes que tinham doenças refratórias recorrentes ou progressivas. A gente viu que a sobrevida livre de progressão em 2 anos era 96% usando serometinib com a neurofibromatose, foi a que melhor respondeu. A melhor respondeu foi a neurofibromatose, foi 92% em 2 anos, 92%, 96%. Quando tinha um BRAF-fusão no esporádico, o BRAF-V600E, a sobrevida caiu bastante. A BRAF-mutação está associada a uma menor sobrevida livre de progressão. Então, aquela criança que nós vimos que tem o BRAF-V600E, que está ótimo, que a gente viu que está bem, olha aqui como que a gente pode acontecer. Ela pode aqui, ó, ela pode não sobreviver. Já o BRAF-fusão, tudo bem, mas a BRAF-mutação tem uma menor sobrevida livre de progressão. Então, hoje tem um protocolo do COG, que é da CIOP, um estudo de fase 3, que faz assim, olha, o paciente tem NF1, então a gente vai randomizar. Vamos fazer carboplatina, que é a droga que a gente faz, mas vincristina, que é a primeira eleita, não é? 1 ano, versus selumetinib 2 anos. Porque ainda eles não estão convencidos qual que vai ser o melhor, não é? Esse daqui tem várias intercorrências, tipo alergia, plaquetopenia, vômitos. O selumetinib tem menos intercorrências, mas a gente sabe que o paciente portador de NF1, ele se sai bem com quimioterapia. Então, a gente precisa realmente, com essa randomização, ver qual vai ser o melhor, quem que vai ganhar aí. Ou a terapia-alvo, ou carbovincristina. Esse caso clínico não é 11 anos e 9 meses de idade, dor de cabeça há 1 ano forte, evoluiu com disartria, tremores. Ela é portadora de NF1. Se a gente vai ver, ela tem essas lesões bitalâmicas. O que me chama a atenção é que, na restrição, ela tem uma restrição à difusão num dos gliomas. Eu fiquei... isso pode até acontecer, mas eu estou de olho nisso, porque eu fiquei muito preocupada quando eu fui levantar esse caso agora, não é? Eu acho que talvez a gente não tenha prestado muita atenção. Se vocês forem ver, ela tem um espessamento dos nervos ópticos, não é? Do quiasma, e as lesões captam contrastes bitalâmicas. Então, ela tem muito mais forte lesão bitalâmica do que realmente na região pré- e pós-quiasmática e pós-quiasmática. Ela fez vinblastina e bevacizumab, a lesão melhorou muito, não é? Diminuiu muito, mas continua captando e continua tendo uma restrição à difusão, que eu estou aqui de olho. Quando a gente quer saber se a restrição à difusão, esse brilho é verdadeiro, a gente vai no ADC, que é o contra-cheque, né? Ele realmente, em algumas áreas, ele está bem escuro, então essa restrição é verdadeira. Então a gente tem que ficar de olho, porque nós não fizemos biópsia nessa criança. E nós sabemos hoje em dia, que no consenso que saiu, que essas crianças portadoras de tumores, principalmente pós-quiasmáticos, e tendo NF1, que o dela é pós-quiasmático, a grande tumoração, que é bitalâmica, não é? Que esses tumores podem não se comportar bem, que podem ser outros tumores, que podem ter deleções ruins, como CDKN2A. CDKN2A é um gene supressor de tumor que não deixa a célula morrer, não é? Ele perpetua, ele não deixa o tumor entrar em senescência. Então, eu estou de olho nessa criança, a gente vai ficar aqui, vamos ver se a gente discute nessa quinta-feira, porque eu fiquei preocupada com essa restrição à difusão. E o outro caso meu, esse caso foi um caso bastante interessante, em que a criança tem 10 anos de idade, eu tratei dessa criança desde 11 meses de idade. Olha o que acontece. Essa criança é uma criança que é do meu consultório, agora está aqui, está no GRAAC, porque eu saí do consultório, estou totalmente locada no GRAAC. E essa criança, ela veio para mim e já tinha o quê? Um glioma diencefálico, tinha uma síndrome diencefálica, ela era magrinha. O colega, infelizmente, fez uma ressecção parcial dessa lesão. Essa criança entrou para o centro cirúrgico, isso foi no Nordeste. Essa criança entrou para o centro cirúrgico com visão, a gente não sabia quanto, a gente não estimava quanto, porque não foi feita a avaliação. Olha, outro erro, não foi feita a avaliação. Isso era muito comum. Eu espero que esses anos para cá seja um marco de que o neuroftalmo exija que se faça, que avise a família, que converse, seja parceiro do neurocirurgião,
que não é para poder amedrontar, é que seja um parceiro para poder fazer o que eu faço para preservar a visão dessa criança, e junto com o neuro-oncologista. Ele fez uma ressecção parcial, a criança perdeu a visão na cirurgia. A criança veio para mim cega, só enxergava vulto. Recebeu carboplatina, vincristina, vinblastina, todos os quimioterápicos, ela teve várias toxicidades medulares, alergia, e, bem, ela foi indo o tempo todo, parava um pouquinho de quimioterapia, voltava, teve cirurgias para disfunção de válvula. Na última vez, como ela não tinha visão, o doutor Sérgio Cavalheiro pediu para ele fazer uma ressecção parcial, porque o tumor estava grande, ele fez uma ressecção parcial. Essa criança hoje tem 9 anos e 11 meses, ela está tomando um inibidor de BRAF-fusão, porque ela fez o Next Generation Sequencing, que é um sequenciamento de última geração, para poder ver não só a histologia, a gente quer saber a biologia molecular. Que tipo de erro é esse que essa criança é refratária? Ela não tinha BRAF mutação, que é o BRAF V600E, ela tinha um BRAF fusão. Então, ela fez, mas foi com isso que nós entramos com o trametinib. O trametinib é um inibidor da via MEK1, MEK2, que é justamente abaixo do BRAF, né? Tem o A-RAF, o B-RAF e o C-RAF, não é? Pode falar BRAF, não é? Mas a gente fala BRAF em português, não é? BRAF pode ser fusão e mutação, ela tinha a fusão. O tumor diminuiu, há muito tempo ele não diminuía, o volume em 30%. De quebra, ela ficou muitíssimo bem clinicamente, nunca mais teve intercorrência, usando terapia-alvo, vai à escola, é feliz, e eu também fiquei feliz, porque era como se fosse minha filha. Eu conhecia desde de 11 meses de idade, não é? A lesão ainda existe, ainda existe. Nós estamos fazendo um plano de parada com mais ou menos 18 a 20 meses, não é? Mas aí eu não tenho essa resposta, eu não tenho a resposta que a mãe quer. Eu não sei se eu parar o inibidor da via, se isso vai voltar a crescer. Mas a gente vai tentar, porque vai ficar mais ou menos em janeiro, vai ser em torno de 2 anos de uso do trametinib. Mas, infelizmente, ela perdeu a visão de verdade, ela só vê vulto, ela nunca mais recuperou a visão. Infelizmente, porque ela poderia estar com a visão dela, podendo se virar e não sendo dependente, não é? Apesar que a pessoa que não tem visão, hoje em dia pode fazer muita coisa. E os tumores de célula germinativa que nascem nessa localização? Ele para falar a verdade, ele representa muito pouco dos tumores do sistema nervoso central, só 2% em criança abaixo de 20 anos. A maioria se concentra na pineal, supracelular em torno de 30%, pineal, que é o bifocal, que a gente chama, e supracelular em torno de 12%. O sexo masculino é 2:1 em relação ao sexo feminino, e geralmente na segunda e terceira década, da idade média em torno de 12 anos. Os pacientes que têm maior risco são síndrome de Klinefelter e síndrome de Down. A gente tem um Down lá no nosso hospital com tumor de célula germinativa, que é uma graça. Os tipos histológicos mais frequentes são germinomas, então a gente vai ver falar germinoma, ou a combinação do germinoma com outro tumor, não é? Que representa em torno de metade a 2/3. Os não germinomatosos são teratoma maduro, imaturo e teratoma com elementos malignos, né? Coriocarcinoma, carcinoma embrionário, tumor do seio endodérmico, são esses tumores de célula germinativa, e geralmente eles estão combinados germinoma mais coriocarcinoma, germinoma mais tumor do seio endodérmico, ou pode ser germinoma mais teratoma mais coriocarcinoma, pode ser uma combinação deles. Esse é visual complaints em intracranial germinomas. Por quê? Porque o germinoma nasce nessa região, na região justamente da via óptica. Então, tem várias queixas mesmo. O que achei interessante, não é? Que eu fui ver essa imagem, porque muitas vezes a gente fala, não, o tumor que nasce no nervo óptico é glioma. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro 100%. É quase 100%, mas não é verdadeiro. A gente tem que ter muito critério para avaliação. Tem alguns germinomas que nascem no nervo óptico, no quiasma. É incrível, mas isso acontece. Você pode ver até no corte coronal a deformidade, né, do nervo óptico dessa criança, e você pode ver, não é, que a região chegando no quiasma, o nervo óptico direito dela cometido. Se me perguntarem para mim o que é isso, eu vou falar que é glioma, mas não é glioma, é um germinoma. A gente tem que ter critério, tem que estar com uma parceria aí grande com a radiologista para poder fazer diagnóstico, porque nós achamos por ser o glioma o grau 1, que ele
é bom porque não restringe a difusão. Aí que o germinoma, que é um tumor de grau avançado, porque ele é um tumor maligno, o germinoma, ele é hipercelular, ele deveria restringir a difusão. Mas não são todos que restringem. Só em torno, mais ou menos, de 30%, 40% vai apresentar uma restrição. Tem germinoma que não restringe a difusão. Esse, por exemplo, não restringia, estava escrito no artigo. Então, como é que eu vou fazer diagnóstico diferencial? Se eu começar a fazer quimioterapia, vai sumir todo o tumor, porque ele é extremamente sensível. É um caso para a gente sentar para não achar que tudo é glioma de nervo óptico. Principalmente em crianças que aparecem com essas queixas entre 10 a 20 anos de idade, que é a faixa etária que mais aparece os germinomas. Então, tem faixas etárias também que a gente precisa conhecer para poder ajudar a fazer diagnóstico, somar, não é? A parte radiológica, os sinais clínicos, a idade, e a gente faz diagnóstico. Né? E geralmente, os tumores de célula germinativa são muito frequentes nos meninos. A conclusão desse trabalho, dessas queixas, não é, de germinomas intracraniano, compressão e invasão da via óptica pelo germinoma não é uma ocorrência rara. É para poder ficar de olho. E isso não deve ser esquecido. Quando o espessamento ou realce por contraste é detectado no nervo óptico, não é? Então, a gente tem que ficar, ou ali no quiasma, tem que ficar de olho nesse aspecto, que muitas vezes vocês não sabem. Nós ficamos com muita dificuldade. A criança tem um espessamento, a gente está com medo de biopsiar, a gente termina acompanhando, vendo crescer a massa, acompanhando com o neuroftalmo, discutindo com o neuroradiologista, porque muitas vezes não tem marcador, porque o germinoma só 30% apresenta beta-HCG baixo, 70% não vai ter marcador, então a gente não vai conseguir fazer diagnóstico diferencial, porque o legal seria, está com espessamento do nervo óptico, vou colher um líquido, colho alfa-feta e beta-HCG. Se vier um marcador positivo, é tumor de célula germinativa. Mas isso aí, a gente gostaria que fosse sempre assim. O germinoma puro, ele só tem 30% de chance de ter um beta-HCG positivo. Então, a gente vai estar diante, muitas vezes, de crianças que têm um espessamento, que a gente tem que abrir o leque de diagnóstico diferencial, não é? Nós não temos, muitas vezes, restrição à difusão para mostrar que ele é mais agressivo. Aí vai ficar pensando, é um glioma ou é um germinoma? Aí tem que conhecer para levantar a hipótese, para planejar melhor a criança. Esse outro caso é bem assim triste, porque acontece com famílias diferenciadas, né? Menino de 15 anos e 3 meses, há 3 meses com cefaleia intensa, vômito, sonolência, há 2 anos aumento da ingestão de água e de diurese, há 3 meses perda visual, avaliação amaurose, avaliação endocrinológica, panhipopituitarismo, biópsia germinoma, que não tinha marcador nenhum, tratamento quimioterapia. Ele se saiu bem, mas essa criança fica, nós ficamos pensando, 2 anos aumento de ingestão de água e de diurese. O diabetes insípidos no germinoma é muito forte. 90% ou mais tem diabetes insípidos acompanhando. Isso também nos ajuda a somar pontos para quando a gente tem dúvida. Tem uma criança que tem diabetes insípidos, tem um espessamento ali perto do quiasma, ali da hipófise. A gente pode somar para poder pensar em germinoma. É claro, abrir o leque, ver a idade, se é menino. Aí começa a abrir o leque para fazer diagnóstico diferencial. É pena que uma criança que tratar germinoma é muito fácil, precisa de quimio-radioterapia, lógico, tem que fazer um planejamento bastante preciso, não é? Essa criança tem altíssima chance de cura. Quanto que ela tem de chance de cura? Mais de 90%. Então, você imagine você ter uma criança curada com perda visual? É bem difícil, eu não consigo aceitar isso. Mas ali, na linha média, também tem os tumores da pineal, o germinoma também nasce na pineal, não é? A gente sabe que isso é comum de acontecer assim de Parinot, na pineal, reflexo pupilar à luz diminuído, paralisia do ocular convergente, paralisia do olhar conjugado. Ele pode ter hipertensão, porque ele faz obstrução do aqueduto de Sylvius, fazendo hidrocefalia hipertensiva, não é? Paralisia do óculo motor, porque do quê? Porque no mesencéfalo já sai o terceiro par, que é o óculo motor, e diplopia, não é?
Isso aí são sinais das crianças que têm tumor na pineal. Essa criança também ficou com bastante comprometimento visual, Só para vocês lembrarem que eu falei que 12% dos tumores de estágio germinativa podem ter apresentação bifocal, ela pode ser celular e supracelular, e pineal. Se você for ver aqui o nervo óptico, está sentada no nervo óptico, né? Você imagine como que deve ter a acuidade visual, 16 anos, perda visual, diplopia, diabetes insípida, tudo, né? Beta-HCG positivo, então a gente deu diagnóstico de germinoma, fizemos tratamento com quimioterapia, cabo IVP, também fez radioterapia, ventrículos, mais busto nos locais do tumor, essa criança ficou curada. Germinoma tem alta chance de ficar curada. O problema é a sequela. Então, a gente precisa fazer diagnóstico precoce. 17 anos, poliúria, encaminhado a endócrino, hemato, gastro, mas a história dele é muito maior, porque você imagine em 2011, ele só foi chegar para a gente em 2016, são 5 anos de história. Essa criança estava quase morrendo quando chegou para a gente. E os pais também diferenciados, era do meu consultório, terminamos trazendo para o GRAAC. E essa criança tinha hipoglicemia, panhipopituitarismo, hidrocefalia, alteração visual, dificuldade para enxergar bilateral e diplopia, alfa-feta e beta-HCG normais, fizemos biópsia, deu germinoma, o tratamento foi com carboplatina e IVP, radioterapia crânio-canal, por quê? Porque eles demoraram tanto, mas tanto fazer o diagnóstico, que além dele ter problema de sequela da visão, porque isso aqui, nós somos responsáveis por isso, né? Então, de 2011, são 5 anos que nós deixamos de tratar essa criança, deixamos. Se tivesse chegado rápido para mim, né? Mas a gente deixou por desconhecimento, porque começa com o quê? Com um espessamento assim, ó. Um espessamento assim da haste infarto. Isso não é nada, deve ser uma hipofisite, deve ser uma doença autoimune, deve ser muita coisa. Mas o critério do acompanhamento fica por demais. No começo, sim, acompanha. Mas por demais de acompanhamento, sem tomar uma conduta. Porque quando está fazendo massa, quando está começando a complicar, você está deixando de curar essa criança. Quando você acompanha uma haste espessa, você tem que estar acompanhando com o neuroftalmo, está acompanhando com o endocrinologista. Geralmente, quem acompanha isso são endocrinologistas, não é? E, por favor, mande para o oncologista. Eu não acho ruim acompanhar haste espessa, porque eu acho que muitas delas vai ser para a gente mesmo. A criança foi aumentando o tumor, aumentou, apareceu, tinha também um tumor na pineal, então ele tinha um tumor na região supracelular, da haste, que é asmática, e tinha tumor também, ele fez uma metástase dentro do quê? Do epêndima, que é o local que mais o germinoma dá, nos ventrículos, na região ependimária dos ventrículos. Então, ele teve, ao invés de fazer uma radioterapia bastante econômica, que são os ventrículos somente, um boost na região do tumor, que seria, no caso, a região celular e supracelular e na pineal, ele tem que fazer uma radioterapia bem extensa, crânio-canal. Então, já tem de sequela um aumento da radioterapia, que pode dar maior sequela, e também já tem, por demora no diagnóstico e tratamento, uma perda da visão. Essa criança tinha essa lesão em cima do quiasma, você pode imaginar como esse menino, ele é enorme, ele é alto, como ele deveria estar com a visão dele, não é? Infelizmente, a gente não podia fazer, se você fosse ver a difusão do quiasma, que é uma difusão, ele não tem restrição à difusão, mas a metástase dele tinha uma restrição à difusão, ele brilhava as metástases dele. Então, a gente podia até aqui falar, olha, esse tumor é um tumor mais agressivo, ele tinha uma disseminação para a região dos ventrículos, não é? Essa aqui era a lesão dele. Ele era assim, com a quimioterapia ficou assim, e com a radioterapia sumiu tudo. Ele trabalha na empresa do pai, ele é técnico de informática, não é? E ele tem uma atrofia óptica nos 2 olhos, e eu não consegui pegar a campimetria, estável, mas é ruim a campimetria dele. Ele usa óculos, se vira, não é? Tem uma visão que dá para se virar, mas ele poderia não ter tudo isso que tem aqui, se tivéssemos feito essa parte educacional de diagnóstico precoce nessas lesões. E quando tem dúvida, encaminha para a gente tem muito prazer
e de acompanhar. Outra criança, também um outro menino, 16 anos, há 10 meses, o paciente iniciou com quadro de poliúria. Passou em consulta com o pediatra, que solicitou diversos exames séricos, urinários, TC de crânio, que descartou alterações. Aí, mas como que descarta, faz uma TC e não vê nada? Ele mantinha poliúria e polidipsia. Mas porque a tomografia, quando não é bem realizada, elas fazem cortes grossos. Se a lesão é pequena nessa região aqui, celular e supracelular, se for feito um corte mais grosso, não vai ver nada. Não vai ver nada. Então, sai como logo normal. Então, a tomografia tem que ser com critério, não é? A tomografia deve ser dirigida. Se a criança estava com código de poliúria, eu tinha que pensar, poliúria, polidipsia, diabetes insípidos, região da celular, supracelular, pedir para fazer um corte mais baixo, porque assim eu poderia fazer o diagnóstico, né? Aí ele ficou 10 meses, há um mês iniciou com quadro de redução da acuidade visual, com ponto cego em olho esquerdo, vieram para São Paulo, consultou quem? Um oftalmologista, por quê? Porque ele não estava enxergando, que avaliou o paciente, encaminhou para a avaliação do neurocirurgião, marcadores tumorais negativos, fizemos uma biópsia, deu germinoma, né? Eu tinha essa lesão, estava em cima do quiasma, e já tinha disseminação, coitado, na região, o quê? Ventricular, no epêndima da região subependimária aqui, né? Da região ventricular. Ao diagnóstico, a avaliação foi feita com campo visual de Goldman, porque ele não conseguia enxergar. Eu fiquei com muita dó. Até hoje tenho dó dele, está fora de tratamento. Mas ele é tão feliz, ele ri tanto, estou até emocionada de lembrar dele agora. Ele tem essa visão, não é? No olho esquerdo, essa no direito, que poderia não estar assim, poderia não estar se tivesse feito mais precocemente. Eu não tenho avaliação de agora dele lá eu tenho, aqui está, vamos completar que eu não sabia que tinha mais imagem, era assim, olha, ele tinha uma lesão quiasmática e pré-quiasmática, por isso que ele ficou bastante complicada a visão dele, sabe? E no fim, ele com quimioterapia resolveu tudo, e ele fez essa avaliação que eu não consigo avaliar, se vocês quiserem depois avaliar, ele fez a avaliação, mas o que eu sei de clinicamente, que ele fez fora do nosso hospital, ele mora fora aqui de São Paulo, e ele trouxe essa avaliação, mas clinicamente, quando a gente conversa, ele fala que enxerga e tem dificuldade para enxergar. A gente sabe que ele tem dificuldade para enxergar, mas ele está praticamente curado. Cura com sequela. A gente quer curar sem sequela. Uma outra criança, não é? Com 13 anos, você vai ver que as idades... Mas tem crianças menores? Tem crianças menores, sim. Tem. Mas a grande maioria, 12 mais ou menos, né? Perda visual há 8 meses. Diabetes insípidos há 3 anos. 3 anos de diabetes insípidos. A lesão em cima do quiasma, né? Faz quimioterapia, faz germinoma, biópsia. Faz quimioterapia, se sai super bem, fica curada. E com essa lesão, não é? Que termina não sendo tão boa essa visão. E, por último, eu não ia nem falar da esteocitose, não é que a gente não faz esteocitose de célula de Langerhans, nosso grupo, sabe? Tem uma colega que faz, só que dá um pouco de dúvida no diagnóstico diferencial com germinoma. 80% envolve esqueleto, 50% pele, 25% eixo hipotalâmico pituitário, causando diabetes insípidos nas doenças sistêmicas. Raro lesão isolada no hipotálamo pituitário, muitas vezes tem uma lesão nessa região que a gente não sabe, tem um diabetes insípido, tem uma lesão na haste da hipófise, é bom fazer uma ressonância totobárica para ver se tem lesão no osso, que a gente pode fazer diagnóstico diferencial. Ele é indistinguível do germinoma, mas o germinoma é mais frequente, não é? Mas a gente também não pode, a gente muitas vezes tem uma lesão na haste espessada, que está chegando ali já na região quiasmática, não é? Tá quase, muitas vezes já encosta no quiasma, tem diabetes insípidos, não tem marcadores para tumores de célula germinativa, a gente não sabe, e o que a gente faz? Faz biópsia, e se a gente machucar, não é? Tem que fazer biópsia, muitas vezes não dá para fazer, e a gente também pode fazer diagnóstico, se levantar a hipótese de uma esteocitose, pode também fazer uma imagem de esqueleto para poder ver se tem ou não o osso comprometido, para nos ajudar a fazer diagnóstico. Essa é a haste espessa, né, de diabetes insípidos, é igualzinho, absolutamente igual
a do germinoma, diabetes insípidos, eles terminam fazendo o quê? Uma bolinha e infiltram o quê? O quiasma hipotálamo. Diabetes insípidos, a lesão, olha aqui, que não dá para realmente fazer distinção. E eu queria agradecer a isso, termina a minha aula. Estou às ordens, acho que passei muito do horário. Muito obrigada, professora Nájila. Muito boa a aula, uma aula extensa, bastante coisa, mas conseguiu dar uma organizada bastante. Para a gente é bem interessante, porque a gente vai entender um pouquinho também assim, os prognósticos, o tratamento, né? Muito interessante, foi muito boa. Agradeço muito a sua presença. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, no bate-papo. Eu fiz umas besteiras aqui, não sei como que eu saio disso. Eu acho que é só tirar o compartilhamento. Isso. Acho que é só tirar o compartilhamento. Temos aqui, ó, deixa eu ver como é que eu faço. a Carolina aqui, faz neurooftalmo pediátrico, gostou bastante da aula aqui, está elogiando. Temos aqui 24 pessoas presentes, né? Então, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta aqui. Eu tenho. Então, vamos lá, Danilo. Professora, primeiro, muito obrigado pela aula, foi muito bacana rever todos esses conceitos da neuro-onco. Pronto, acertei. Opa, acertou agora. E a gente que se sente muito privilegiado de ter os seus pacientes lá no ambulatório, porque cada paciente é uma oportunidade da gente fazer todo um exame neurooftalmológico. Uma coisa que a gente ensina bem para os nossos residentes é fazer o exame neurooftalmológico. Não precisa ser neurooftalmologista para fazer um exame neurooftalmológico. Isso tem que saber, tem que pelo menos fazer uma cuidado visual antes de uma cirurgia oncológica, como você mesmo falou em vários casos clínicos seus. A minha pergunta é sobre radioterapia. Não sei se você vai poder me ajudar um pouquinho nisso. Às vezes, a gente tem bastante paciente em comum, né, professora? E aí eu vejo assim, a criança voltou nos 6 meses depois e eu vi que a acuidade visual dela caiu, o PVE está um pouquinho pior, mas a ressonância não está mostrando nenhuma lesão nova, não tem porquê ter piorado o quadro visual dele. E aí, na história, a gente vê que o paciente fez algumas sessões de radioterapia, precisou fazer algumas sessões de radioterapia, e possivelmente ele ainda está sofrendo uma sequela dessa radioterapia, mesmo que já passou 1 ano, 2 anos dessa rádio. Isso é comum? Você costuma ver bastante isso nos seus casos? Até quanto tempo... Fala, professor. É comum, deixa você terminar de falar, é comum, a gente costuma ver. A radioterapia é reservada para os craniofaringioma, que é o guideline internacional, mas você sabe que eu fico com o coração partido de mandar as crianças com craniofaringioma. Eu acho que vai ter que sair outros, porque o craniofaringioma está mudando muito, né, a abordagem. Vai ter que sair outros guidelines para craniofaringioma. Você imagina você tirar uma massa que é grudada muitas vezes no quiasma, que já tem um dano cirúrgico, que você, na hora que tira, você encaminha para a radioterapia vai fazer o quê? 54 graus, vai ter que pegar o quiasma, por mais, olha, mesmo que faça próton radioterapia, que é uma radioterapia extremamente dirigida, a nossa não é próton, a nossa é fóton radioterapia. A nossa, a gente planeja um local e ela espalha. Então, ela vai pegar, com certeza, as vias ópticas, não é? E você tem o quê? Sequela aguda, não é? Pode ter uma perda visual, piora visual aguda, e pode ser com o passar do tempo, porque a radioterapia, ela muda o quê? Na hora que você irradia, você fibrosa. Se você irradia seu braço, você vai começar a fazer fibrose. Os vasos vão mudar, os vasos mudam, e fazem o quê? Faz uma gliose, é como se fosse uma cicatriz, e a cicatriz no quiasma vai corresponder ao quê? A perda da visão. E isso que você falou acontece, e me entristece muito, porque a gente luta para curar a criança, mas a gente luta também pela qualidade de vida, não é? E qualidade de vida, se a gente conseguir que a criança não perca a visão, seria muito bom para ela. Mas acontece sim, a radioterapia causa dano sim à visão, a gente só faz no glioma de baixo grau não, no germinoma a gente faz, porque a radioterapia é curativa, não dá para ficar sem radioterapia, e no craniofaringioma faz. E esses 2 tumores podem, com o passar do tempo, piorar a visão. Bacana, bacana.
Obrigado, professor. Era mais para confirmar isso, que é algo que eu vejo bastante no consultório. E aí eu acabo mandando a cartinha lá para vocês, dizendo, dá uma olhadinha de novo na ressonância, vê se não voltou tumor. É, é. E no Mas, final, não. enfim, uma sequela, não é, da radioterapia. Bacana. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Tá. Bom, a Camila está dizendo que a aula da doutora Nájila estará disponível no nosso canal do YouTube, lá no Centro de Estudos, o CEL. Então, se os seus residentes, doutora Nájila, quiser assistir a aula depois, assim como os nossos residentes, está lá disponível na internet. Depois a gente pode passar o link para a senhora direitinho. Tá bom? Maravilha. Não tem mais dúvida, todo mundo sabe tudo. Aliás, estou falando com o neuroftalmo, né? E neuroftalmo da escola que também vive dentro dos nossos ambulatórios, só tem que saber tudo mesmo. Essa parceria... eu fiquei com dificuldade de preparar a aula, que não sabia se era esse o objetivo que vocês queriam, não é? Chamar atenção no diagnóstico diferencial, chamar atenção à importância do oftalmologista com os tumores cerebrais. Você pode ver que a maioria dos casos que chegam, muitos casos que chegam dentro do GRAAC, que tem lesão nessa região ou fora dessa região, são oftalmo que faz o diagnóstico. Então, a gente tem uma grande parceria com o pediatra, oftalmo, de modo geral, e com o neuropediatra. Hoje em dia, o neuropediatra está sendo menos até que encaminho. Quem está encaminhando muito hoje em dia? Pediatra e oftalmologista. Ele já pega no pulo. Porque se todas as crianças... Para falar a verdade, todos os tumores supratentoriais na criança, não é? A maioria vai ter sinais e sintoma qualquer sinal e sintoma visual. É que muitas vezes a hipertensão intracraniana fica muito mais forte, eles esquecem do sinal e sintoma ocular, não é? Mas você vai tirar uma história perfeita, você vai falar com a criança, depois mandamos para você fazer a avaliação visual para vocês e termina vendo que realmente a criança tem algum problema visual. Então, é muito forte o oftalmo junto com a neuro-oncologia. Acho que de criança e adulto. Não, a senhora foi cheio o nosso foco aqui. E nós temos R1 e R2 na aula, e esse é o grande objetivo que a gente passa para eles, que o exame oftalmológico, ele faz diagnóstico. Vários casos da senhora começou com estrabismo, começou com uma dor de cabeça, com um edema de papila bilateral, papiledema, e é a gente que acaba fazendo diagnóstico pela primeira vez. Essa mensagem ficou muito clara durante a sua aula, a gente agradece por isso. Desculpa, Lô, te cortei. Eu estava aqui em casa... Não, inclusive... Não, fala você. Eu ia falar só que é interessante, porque assim, eu acabei me interessando pela neurooftalmo, indo para a neurooftalmologia, porque eu sempre conto até para os residentes uma história interessante quando eu estava no 6º ano, estava passando no pronto-socorro da pediatria, e veio uma criança de 6 anos de idade com uma cefaleia à noite, mas a história é que há 1 ano ela tinha tido uma dor de cabeça, chegou no oftalmo com baixa de visão em um dos olhos, óculos, tampão, não sei se na época fizeram fundo de olho, não sei o que foi, mas enfim, essa criança tinha passado 1 ano e tinha esse quadro oftalmológico abrindo. E aquilo me chocou de uma maneira, né? Primeira coisa, tipo, nossa, que absurdo. Depois, mas será que é tão fácil assim? Será que não posso ser eu a comer essa bola? Então, foi algo que eu acabei, durante a própria residência, me interessando pela neurooftalmo, até para não comer essa bola, né? E aí você vai se interessando, vai estudando e acaba gostando da área. Então, assim, é muito, muito, muito importante para o oftalmologista realmente essa noção de desconfiar quando aquilo não é só uma ambliopia, quando aquela baixa de visão tem alguma coisa estranha. Então, nesse sentido, realmente, a sua aula foi excelente, não só porque abordou, deu para organizar o nosso pensamento, mas realmente para alertar para essa importância do oftalmologista nos diagnósticos dessas lesões. A gente, muitas vezes, se não na maioria, vai ser o primeiro médico que vai receber essas crianças, né? O primeiro médico, isso mesmo, que vai receber. E se a gente não faz uma parte educacional, que eu acho que vocês devem fazer sempre, com pediatras, né, que são linha de frente, não faz a parte educacional, não vai ser feito diagnóstico precoce. Porque a gente tem que estimular o diagnóstico precoce
E todo mundo acha só que o tumor vai chegar com vômito, cefaleia, dando ataque, não é? Teve uma convulsão, mas não é verdadeiro. Mas não é só isso. A criança tem muitas alterações visuais que, se prestasse um pouco atenção, faria um diagnóstico precoce. Antes até de ter hidrocefalia e hipertensão intracraniana. Bacana. Ok, gente. Ok, então tá bom. Obrigada por me ensinar, viu, Luciana? Obrigada, Luciana, que dia você foi lá, que eu achei que foi... Ela chegou e falou, quero falar com você com quem? Aí eu falei, quem que é? E eu adorei que ela foi lá para fazer essa parceria, né? Eu queria tanto que o Neuroftalmo tivesse com a gente não conseguia. E obrigada, Luciana, quero agradecer em frente de todo mundo aqui, não é? A sua determinação, o seu propósito, né? Foi um propósito dessa união, que eu acho que foi perfeito. Eu também queria agradecer, obrigada por tudo que vocês me ensinaram de neuroftalmo. A gente sabe que tem que fazer avaliação visual, a gente não tem ideia do que se faz. Eu aprendi dentro da sala com os neuroftalmos que vão passar comigo, a gente ensina eles nos ensinam. Obrigada, que depois de bastante tempo, que eu sou um pouco já idosa, por isso que eu estou de quarentena em casa, não é? Depois de muito tempo saber que ver claro escuro é visão. Eu fiquei até emocionado o dia que eu soube que valorizaram tanto o claro escuro, que a paciente falou para mim, doutora, eu estou perdendo o claro escuro. Eu pensei, ai meu Deus, claro escuro, tipo assim, você entende? E ele falou, doutora Nájila, claro escuro é orientação, eu não posso nunca mais esquecer essa frase. E vou ensinar sempre aos meus residentes. Queria parabenizar toda a equipe da Neuroftalmo da escola, que eu acho vocês uns monstros na Neuroftalmo, e agradecer, não é, por também nos ensinar, e agradecer por também tratar de nossas crianças com tanto carinho como vocês tratam, tá bom? Obrigada. Imagina. Eu agradeço, muito obrigada. Ok, pessoal. Podemos despedir? Tchau. Beijo para vocês. Beijo. Vamos esperar a vacina. Então. Vamos esperar a vacina para todo mundo se encontrar. Deus quiser. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, doutora. Beijo. Se cuida. Queridos, tchau. Até mais. Obrigada.